Obrigado, Sônia. Ô, Laura, seu som está aberto aí. Nós vamos trabalhar o capítulo 19. Laura, desliga o seu som aí. Desculpa. Tá bom. Então, o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Vou começar aqui no item 1, poder da fé. Tá? Eu vou projetar ele. Então, vamos lá. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é... Vou ajeitadinho. Que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Vamos ver o comentário de Kardec. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças... Peraí. Aqui sim. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho
a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui. Então, esse ponto aqui o capítulo, a fé transporta montanhas. Esse item é o poder da fé. Quer dizer, o título já diz uma coisa importante, né? Diz que a fé, ela tem poder, né? Nós temos dois recursos muito importantes, de muito poder: a fé e o que é mais poderoso que a fé, o amor. O amor é o grande poder do universo. A fé acompanha o amor em determinadas condições. Os espíritos que conseguem desenvolver o amor com
letra maiúscula, né, a que se refere o mandamento de Deus, amar a Deus e ao próximo, esse amor, ele conquistado, desenvolvido dentro de nós, ele significa a conquista do reino dos céus, que também está dentro de nós. E nesse desenvolvimento, naturalmente, a fé também se desenvolve. No entanto, existem pessoas que ainda não conquistaram esse amor profundo, não conquistaram ainda de uma forma grandiosa esse reino dos céus dentro de si. Elas podem demonstrar uma fé importante. Às vezes até a pessoa é materialista, mas ela tem um poder mental, uma disposição, uma vontade firme, que ela desenvolve essa fé. Mas a fé profunda também, ela acompanha os espíritos que se engrandecem espiritualmente. Então, mostra aqui um poder muito grande que nós possuímos, está dentro de nós, porque a fé, da mesma forma que o amor, ela está dentro de nós, não é uma coisa exterior. Então, aqui relata um fato interessante que é registrado no Novo Testamento, em Mateus, né? Acho que é o Mateus mesmo. Mateus, no capítulo 17. Quando ele veio ao encontro do povo, quer dizer, quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Vejamos aí uma situação interessante, né? De um lado, um pai que tem um filho que é lunático e sofre muito, é lançado no fogo e muitas vezes na água também, né? E fica imaginando o sofrimento de um pai que ama o filho, né? O sentimento natural de um pai por um filho. E sente, às vezes, mais a dor do filho do que a própria dor, né? E ele buscou Jesus. Só que Jesus, naquele momento, não estava, mas estavam os discípulos. E ele pediu aos discípulos, né, que o curasse. Mas os discípulos não conseguiram curar. É interessante que a gente observa a postura dele. Ele não desistiu, ele não se desencantou. Ele podia dizer, isso tudo aí não serve para nada mesmo, né? Ele foi, quando Jesus surgiu, apareceu, se aproximou deles, ele foi e falou com Jesus, né? Senhor, tem piedade do meu filho. Olha só a postura desse pai. Ele não exige, né? Ele demonstra ali, com essas palavras, um amor muito grande pelo filho, né? Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito. É interessante como a ligação, né? Porque ele já tinha uma piedade imensa pelo filho, né? O amor de pai, amor de mãe, né? Dizem que o amor de mãe é maior que o amor de pai, né? Mas aí nós também vemos aí um caso em que um pai tem um amor muito grande pelo filho. Tem piedade do meu filho. Eu fico olhando, lendo isso daqui, fico imaginando a cena, né, que estava se passando. Esse homem, vendo o filho ali em dificuldade, ele pede a Jesus, se ajoelha, né? Se lança de joelhos aos pés de Jesus e implora: Senhor, tem piedade do meu filho. Quer dizer, a pessoa se colocar-se de joelhos
é uma forma da pessoa demonstrar a sua humildade profunda perante aquele a quem está se lançando, se isso for uma coisa natural da pessoa, né? Não for, ele não esteja ajoelhado, obrigado, porque aqueles que querem humilhar obrigam que a pessoa se ajoelhe. Mas aqui é uma atitude natural dele, ele se lança aos pés de Jesus, de joelhos, e pede para que Jesus tenha piedade do filho dele. E é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Veja que ele não faz uma colocação assim negativa perante os discípulos, apenas relata o fato que eles não puderam curar. Aí Jesus responde, né? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Eu fico achando que essas frases, né, fortes, né, pode ser uma interpretação de quem anotou, né? Incrédula, sim, né? Depravada é uma palavra muito forte para nós, né? Mas alguma palavra ele teria dado no sentido de que eles não estavam seguindo a lei de Deus devidamente, né? Até quando estarei convosco? Quer dizer, nessa colocação, nós não vemos uma queixa, não vejo dessa forma. Eu vejo que Jesus preparava aquele grupo de discípulos, né, de apóstolos, para que eles pudessem lançar voo, não sozinhos, né, mas estavam sendo preparados para dar continuidade ao trabalho do Cristo, que era de instalar o reino dos céus na terra, né? O reino de Deus, né? Despertando a criatura para esse reino dos céus dentro dele. A gente vê que o trabalho de Jesus é todo no sentido de transformar a terra inteira. De que forma? Transformando a humanidade. E de que forma transformaria a humanidade? A humanidade só pode se transformar verdadeiramente porque, em termos intelectuais, a humanidade progride, porque o desenvolvimento intelectual favorece os interesses pessoais. As pessoas, por interesse, elas desenvolvem, a humanidade desenvolve a inteligência, aprende a lidar com a natureza, uma série de coisas, porque vai ter ganhos significativos com isso. Mas existe um outro desenvolvimento que muitas vezes, aparentemente, não atende aos interesses imediatistas das pessoas, que é o desenvolvimento moral. Jesus vem ali trazer a mensagem de que o amor é um poder, é muito poderoso. Eu fico sempre observando que as nações mais ricas do mundo, elas procuram se fortalecer, se armar para poder enfrentar os inimigos, né? E gastam dinheiro, inteligência, muita coisa para esse objetivo. Mas é interessante que o amor ele tem um poder muito maior, né, do que o poderio bélico das nações. O poderio bélico é muito capaz de destruir, né? Até no campo da defesa também ele destrói muita coisa, até quando se defende. Mas o amor é a grande força do universo capaz de resolver todos os problemas humanos, né? Estabelecer a paz, o desenvolvimento em todos os sentidos. Então, Jesus ele não se dispõe a desenvolver nenhuma ciência que facilite o desenvolvimento de
tecnologias, ele não se obriga a desenvolver táticas de guerra, não se envolve nas tricas políticas, não se envolve em nada dessas coisas, porque ele tem um objetivo muito bem definido, é a transformação do coração dos homens que vivem aqui na Terra. Porque somente assim nós poderíamos afastar todos os problemas, inclusive esse aí, da obsessão, né? E a fome, a miséria, as agressões, a violência, os desequilíbrios de toda a sorte. Então, ele está preparando os discípulos para dar continuidade. Então, ele trabalha o coração dos discípulos, inicialmente, né? Para que depois esses discípulos comecem a desenvolver esse trabalho com outras pessoas, até chegar aos nossos dias de hoje. Nós que estamos recebendo a mensagem de Jesus pela revelação do Consolador, do Espiritismo, que traz para nós de volta os ensinamentos de Jesus, trazendo de forma clara qual é o entendimento da mensagem que ele traz. É bem verdade que nem todos nós que nos colocamos na condição de espíritas, que aceitamos os princípios fundamentais da doutrina, nem todos nós, em termos absolutos, estamos profundamente identificados com os ensinos de Jesus, entendendo que nós estamos falando, identificados, é aceitar e lutar para vivenciá-los. Não estamos falando de perfeição, estamos falando da convicção, de uma fé diferente, de apenas crer em fazer alguma coisa, mas uma fé no sentido de compreender, aceitar e vivenciar dessa forma que Jesus orienta. Até quando me sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Eles trazem o menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, veja que até essa forma tem impressão que é a visão deles, né, que ameaçou. Basta Jesus dar uma ordem que o espírito, o demônio aqui não é um demônio, no sentido que algumas religiões entendem. O demônio é o quê? É um espírito mau, um espírito como nós, mas que naquele momento está fazendo o mal, naquela fase em que se encontra está fazendo o mal. E estava querendo levar o menino à morte ou à loucura, né? Então, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Ora, nós temos que analisar essas coisas, e o poder de Jesus é indiscutível, é muito grande. Se ele dá uma ordem para um espírito se afastar, né, parar de influenciar o menino, ele vai obedecer, sem dúvida alguma, pelo poder, pela determinação que Jesus possui. Agora, é importante nós vermos, analisarmos por que o menino ficou nesse estado. Quer dizer, alguma relação existe no passado ou no presente que gerou aquela obsessão terrível. E é preciso que esse menino comece a fazer um trabalho de renovação íntima para que não venha a cair em situação semelhante. Mas aqui não vem ao caso. Jesus está tratando do poder da fé, da vontade de cooperar naquele sentido. Os discípulos vieram então ter com Jesus. Eles ficaram assim, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros, expulsar esse demônio? Então, os discípulos tentaram afastar o espírito obsessor e não conseguiram. Jesus, simplesmente dando uma ordem,
consegue. E eles perguntam por que eles não conseguiram. E ele diz, por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É interessante que Jesus lança a mão de um grão de mostarda, né? Em uma parábola, uma das parábolas de Jesus, que é a do grão de mostarda, ele cita o grão de mostarda como ele diz que é a menor de todas as sementes, né? É pequenininha, parece um grãozinho pequenininho, né? Mas quando cresce, quando é plantado, o pé de mostarda se torna a maior um termo lá que ele usa, não é verdura, não. Fica bem grande, alcança uns 3 metros. E as aves do céu podem se acolher naqueles galhos. E ele compara o reino dos céus a essa semente. Olha só que bonito, né? Mostrando uma ligação muito interessante entre a fé e o reino dos céus. Quer dizer, tanto o reino dos céus quanto a fé, eles estão dentro de nós para serem desenvolvidos. Nós precisamos desenvolver essas forças. É interessante que muitas vezes nós usamos a palavra, as nossas palavras, contra nós, né? A pessoa diz, eu nunca vou conseguir fazer isso. Ela não sabe fazer, eu nunca vou conseguir fazer um bordado. Eu nunca vou conseguir aprender um instrumento. Eu nunca vou. A pessoa vai negando, vai negando, ela está dando ordens para si, no sentido de que não vai conseguir. Como é que ela vai desenvolver a fé? Ela precisa desenvolver a fé fortalecendo. Olha, eu não sei, mas eu vou lutar, né? Eu vou tentar, eu vou fazer força, vou prosseguir. Eu não consigo deixar de falar mal dos outros. Quando a pessoa diz isso, ela está dizendo que ela não quer parar de falar mal dos outros, né? Eu não consigo deixar de ser preguiçoso. Então a pessoa ela está se derrubando, está se negando, né? Está se afundando. Então a gente tem que desenvolver a fé, não é a pessoa ficar arrogante. Eu posso tudo, eu faço tudo. Não. É a pessoa ter humildade, mas ter a disposição de lutar para vencer as dificuldades. Então, os discípulos, ele disse que os discípulos eram incrédulos. Interessante, né? Seguidores de Jesus, naquele momento, eles eram incrédulos, embora eles tivessem uma confiança muito grande, uma fé muito grande em Jesus, né? Eles sabiam que Jesus era capaz de fazer muita coisa, mas eles não se sentiam ainda nessa condição, né? E ele diz, se tivesses a fé, basta uma fé muito pequenininha, que pode dizer à montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. É interessante isso, né? O Kardec faz um comentário aqui muito bom, né? Engraçado eu falar isso, né? E Kardec fez um comentário muito bom. Todo comentário dele é muito, vamos dizer assim, exagerado, é muito ótimo, né? Olha só, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Sempre que eu leio isso aqui, eu me lembro do Thomas Edison.
Thomas Edison, ele era de uma determinação impressionante. Quando ele estava inventando a lâmpada, ele fez, não sei quantas, mas mais de 100 experiências para fazer a lâmpada. E tinha gente que chegava perto dele e falava assim, você vai continuar nessa tentativa aí? Você não cansou, não? Ele falou, não, por que eu vou parar agora? Agora eu já sei de 99 formas que não dão certo. Eu vou para frente, vou fazer de outro jeito. E acabam conseguindo, né? Então, e a gente observa, por exemplo, Jesus é de uma fé impressionante no trato de fazer as coisas e no trabalho de se dedicar à transformação da humanidade. Ele não desiste. Ele não desiste. Muitas pessoas da humanidade desistem. Elas partem para se autodestruir, suicidar. Às vezes, ou morrem moralmente, desistem de se reformar, de se recuperar, de se modificar, né? Ou desistem de perder um vício, né? Então, quando a pessoa faz isso, é como se fosse feito uma morte que ela tem, né? Então, é importante a gente observar que é preciso saber o que se quer, né? e, e buscar alcançar aquilo, principalmente as coisas interiores, né? Tem gente que tem os objetivos muito terra a terra, e às vezes até conseguem mesmo, né? Eu quero ficar rico, né? Eu quero ser deputado, eu quero ser presidente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer um curso. Isso tudo tem a sua razão de ser, tudo tem o seu bom proveito se a pessoa está com aquele espírito de serviço, né? De vontade de cooperar com Deus na sociedade. Mas a gente observa que nas coisas materiais a gente tem que aprender a fazer as coisas, né? Lógico que existem pessoas que já têm capacidades facilmente, né? Às vezes ela pega um instrumento musical, ela já sai tocando com muita facilidade. E às vezes outro que treina, não consegue. Mas por quê? Porque ele, no passado, ele já desenvolveu isso, né? Nós sabemos disso através da reencarnação. Então, ele está dizendo aqui, no sentido próprio, a confiança em si faz o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Outro dia eu vi um filme, aliás, um filme muito bom, das nadadoras, né? Eram da Síria, né? Elas fugiram da Síria para a Alemanha, pelo mar, uma coisa impressionante, um sofrimento danado. E elas entraram lá num clube de natação e tinha um camarada que dava aula para ela. Ela foi se preparando que ela queria ser campeã de natação. E ela foi fato real. Ela disputou aqui no Rio, ela ganhou aqui no Rio, na área dela, né? Refugiados. Refugiados, na Olimpíada aqui do Rio de Janeiro. E ela perguntou para o professor por que ele não insistiu. Ele falou assim que ele não confiava nele. Olha só, mas ele conseguiu trabalhar essa moça para que ela fosse campeã. Então, é importante. Às vezes a pessoa não acredita em si e ela se nega a crescer, né? A gente não precisa se colocar assim em evidência para ser, mas humildemente vai se esforçando e vai conquistando, né? Mas aí ele diz: aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas.
os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, olha só que coisa boa, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. É francês falando, né, velho? Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Olha que legal. Mas a gente poderia dizer até que a fé pode transportar montanhas, de fato, montanhas mesmo, né? Por exemplo, o Brasil exporta minério de ferro daqui, lá da Amazônia, né? Amapá, sei lá, para o Japão. E se a gente juntar o minério que foi ao longo dos anos, são verdadeiras montanhas que são transferidas para o Japão, para se trabalhar nessas indústrias. Então, até a montanha pode transformar. Por exemplo, outro exemplo que eu acho interessante é a busca de petróleo. Eles mergulham, eles furam o fundo do mar, vão lá embaixo e conseguem achar petróleo, achar gás. É uma coisa que parece impossível, mas o homem consegue. Olha, mas é importante conseguir outras coisas, né? Essas outras, essas outras montanhas que tem dentro de nós, né? Essa, essa atitude, às vezes, de preconceito de rotina. Não é o preconceito dos outros, não, da própria pessoa. O preconceito é ruim para quem sofre o preconceito, mas é muito pior para quem tem preconceito, né? A rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Quer dizer, você tem isso da parte da própria pessoa e tem isso também da parte das outras pessoas. Então, quando Jesus disse que os seus seguidores, quem quisesse segui-lo, teria que pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? É negar o que há de ruim dentro de nós, né? Negar ao homem velho, né? A pessoa, nós, as qualidades inferiores que nós ainda mantemos, as nossas tendências. Negar a si mesmo é negar a tendência inferior, negar, não deixar que a tendência inferior prevaleça. Negar-se a si mesmo. Quem quiser me seguir deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, e dia a dia tomar a sua cruz. Então, é um processo muito grande. Ele diz, olha, vocês vão enfrentar muitas dificuldades, porque a gente mexer na estrutura, no sentimento, no coração das pessoas, que, na verdade, o trabalho que Jesus oferece não é um trabalho da gente mudar o coração do outro, que a gente não consegue mudar o que as pessoas pensam assim. O que nós podemos fazer? Transformar a nós mesmos. Isso já faz com que as pessoas observem diferente. E outra coisa é a pessoa, através da perseverança no bem, no auxílio, na divulgação, que não seja distanciada da própria vivência, que as pessoas entendam que você está lutando para vencer as dificuldades. Então, isso significa uma cooperação para sensibilizar as pessoas para a necessidade de se modificar. Então, é muito importante essa visão que o Kardec coloca, né? E ele diz, a fé robusta
dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vencer os obstáculos. Ora, os discípulos de Jesus, eles deram uma demonstração muito grande de perseverança, de força, né, de energia, e venceram os obstáculos. Os elefantes conseguiram, olha, não eram homens poderosos, como o mundo considera, eram pescadores, com exceção de Mateus, que é Levi e Mateus, que era um publicano, era um homem, com exceção de Judas Iscariotes, que não era pescador, mas que acabou se suicidando, né? Em virtude de, para analisar isso aí, teria que ir um tempinho. Mas eles tiveram energia, a capacidade de vencer, né? E sem violência. Muito embora depois muitos cristãos, da mesma forma que crentes de outras religiões, também utilizaram a violência para implantar a própria fé. É um equívoco, né? Um distanciamento dos ensinos de Jesus. Então, isso tudo é importante para a gente vencer os obstáculos. Quando a gente forma um grupo, né? A gente está lá na agremiação Boa Nova, nós não conseguimos fazer esse trabalho sozinhos. Nenhum de nós é capaz de fazer aquele trabalho sozinho. Nós precisamos de um grupo de pessoas. Mas a gente observa que para nós desenvolvermos um grupo que seja capaz de fazer esse trabalho, não é um processo de treinamento, eu não vejo dessa forma. É um processo em que todos, não tem ninguém ensinando, todos nós estamos estudando. Estuda aquele que tem mais tempo de estudo, estuda aquele que começa agora, todo mundo está estudando. Mas não é simplesmente para aprender o que a doutrina espírita traz para nós. Não é só para a gente saber que Deus existe, que a vida continua, né? Que existe a reencarnação, porque no mundo espiritual, os espíritos difíceis, obsessores, atormentados, né? Eles sabem disso, eles sabem que Deus existe. Eles sabem que eles são imortais. Eles sabem que existe reencarnação. Eles sabem que estão sofrendo por uma série de coisas, mas teimam em determinadas posturas. Então não é só saber, tem que saber entender e, e trazer isso, começar a sentir aquilo que Jesus ensinou. Porque, olha, o que nós já sabemos já é um conteúdo muito grande de conhecimentos. Mas quando a gente faz uma autoanálise perante as experiências, as provações por que a gente passa, a gente vê que a gente sabe, mas em determinadas situações nós damos demonstrações de que nós sabemos intelectualmente, mas não sabemos interiormente, no coração, não sentimos aquilo ainda, né? Então, esse é um trabalho que requer que nós aprendamos, né, a conviver, tenhamos amor uns pelos outros, para que nós possamos produzir, criar um agrupamento que tenha uma unidade, que não seja um disputando com o outro, um falando do outro, isso não pode existir, né? Mas isso é um trabalho de longo prazo, né? Isso é uma coisa dinâmica. Tem sempre que estar com atenção para esses pontos. A gente evangeliza criança, evangeliza jovem, evangeliza adulto, e depois a gente faz uma coisa contrária, isso não faz sentido. Então, essa fé, né, a nossa fé tem que crescer, e ela tem que
que cancelar, né? Que tem que anular, tem que dissolver essas montanhas de obstáculos que estão dentro de nós e que normalmente nós costumamos identificar nos outros. É verdade, a gente encontra as dificuldades nos outros. Então, do outro eu não posso mexer. Eu posso mexer na minha dificuldade, né? Então, a mensagem de Jesus é nesse sentido. Então, essa fé robusta, não pode ter uma fé balança, né? Tem gente que fala assim, que tem uma determinada fé religiosa, né? Depois a gente trata disso, e vai tudo bem, quando tudo está bem. Quando não está bem, a pessoa, não, agora eu tô briguei com Deus. Brigou por quê? Briguei porque aconteceu isso comigo. Né? Brigou porque eu perdi meu filho, brigou porque perdi o emprego. Cada um tem uma coisa, acha que Deus parece uma empresa de seguro, que não deixa morrer, que não deixa perder emprego. O mundo inteiro passa fome, perde emprego, né? Mas nós não podemos perder emprego. Né? Então, a gente tem que ter uma atitude de compreensão. Então, a fé não é a fé, eu confio que Deus vai me proteger. Não, Deus está protegendo todo mundo, todo mundo. E a grande proteção de Deus às pessoas não é em relação aos outros apenas, não. É em relação a si mesmo. Que nós somos aqueles que mais nos prejudicamos com as nossas atitudes. Né? Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação. Ah, não sei se vai dar, não. Ah, não sei. Ah, não sei. Acho que não tenho jeito para isso, não. Resulta a incerteza e hesitação de que se aproveita os adversários que se tem de combater. Né? Eu me lembro, uma vez minha mãe, eu era jovem, né? Minha mãe fazia muita visita a enfermos, né? Ia na casa das pessoas, dava paz, fazia muito vibrante a energia, muito boa. Uma vez eu estava de férias, ela me chamou para fazer a visita com ela. Eu vou fazer o quê? Eu não sei falar, vou falar o quê com a pessoa? Não, você vai lá, conversa, você não fica quieto. Ela falou assim. Aí, com o tempo, a gente vai criando laços com as pessoas, né? E vai desenvolvendo aquilo que você pensa que não tem jeito, né? Parece que não tem jeito. É interessante isso. Isso Aí, mesmo. aí a gente observa as possibilidades que Juliana. nós temos, né? As possibilidades que nós Oi. temos são muito Tem um pouquinho, grandes, vou ter que que a sair gente daqui, que quando ele desenvolve. está fazendo uma Então, reunião. então a gente vai vendo isso. E eu lembro de uma visita que a minha mãe fez a duas visitas que inesquecíveis para mim. Mas eu visitar uma senhora que era até lá do Jacarezinho. Você precisava de alguma coisa? Era de tal instantinho. André, o som está saindo aqui fora. Então, a gente ia visitar uma senhora que tinha cortado as duas pernas. Ela tinha cortado as duas pernas no hospital Gafreguini. Eu falei, vai ser uma situação muito difícil, muito difícil. Aí eu fui lá com ela, né? Então, assim, impressionante. Ela estava na enfermaria grande, né? Ela tinha cortado as duas pernas. Aí ela estava lá animando todo mundo. Eu fiquei impressionado com ela. Fiquei impressionado com aquela mulher. Aí ela começou a contar, né? Aí ela estava animando a enfermaria toda, ela estava animando.
ela tinha cortado as pernas. Ela falou assim, que o médico estava me levando, o doutor estava me levando para a cirurgia, e ele falou para o outro doutor assim, ela já meio apagada, né? Assim, acho que ela não vai aguentar. O médico falou para o outro, ela não vai aguentar, não. Aí ela falou assim, pode operar, doutor, que eu vou aguentar sim. Impressionante ela. E nós fomos sempre muito, muito ligados. Aí, quando ela descobriu que nós torcíamos para o Flamengo, eu e meu irmão, ela fez um paninho que eu tenho até hoje, preto e vermelho, para a gente botar no móvel. Uma criatura assim. Então a gente via assim, a gente pensa que não vai conseguir fazer, não tem jeito para aquilo. É só começar, né? É só começar e vai fazendo devagar, né? A gente não vai se impor nas coisas, mas à medida que a pessoa chama, a gente aprende, faz, né? Vai procurando fazer. São coisas boas que a gente deve aprender a aceitar o trabalho, né? Até que não é o André Luiz que fala isso, mas alguém disse para o André Luiz, lá no nosso lar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, o serviço apareceu, aí eu tenho que entender que eu tenho que pegar o serviço e começar a fazer, né? E a gente tem que animar as pessoas, né? Que a pessoa que vai começar a fazer um trabalho, ela não vai começar a fazer o trabalho a pleno vapor. Lógico que existem coisas que as pessoas têm mais facilidade, então a gente tem que saber chamar para o trabalho uma pessoa que tenha condições de se desenvolver naquela área ali, né? Por aí são as coisas que a gente tem que ver. Então, a fé, ela é importante. Nós temos que fortalecer essa potencialidade da nossa alma, né? Principalmente nos dias de hoje, que são dias em que as pessoas desenvolvem muito o medo. E o medo, lá em nosso lar, a gente lê, né? É um dos maiores inimigos do homem, da criatura encarnada e desencarnada, porque ele ocupa a mente da criatura e paralisa a criatura, ela fica paralisada de medo, né? E a gente tem que... O que pode vencer o medo é a fé, a confiança. Agora, a gente... hoje teve uma situação interessante, ó, a moça que faz o trabalho aqui de faxina, né? Ela falou que a filha dela disse assim, mãe, você criou a gente com muito medo. Mas, minha filha, mas você está de motocicleta, vai de moto, bota a criança na moto, criança de 4 anos na moto, isso é um perigo, não sei o quê. Ela, assim, não sei o quê. Aí, quando ela foi sair aqui hoje, eu falei, Fulana, você presta atenção, fica de olho vivo aí na rua, né? Porque o pessoal está assaltando, está esfaqueando, fica atenta, fica de olho aberto. Ah, Vanessa, Deus protege a gente, você está ficando igual a sua filha, né? Deus protege a gente, mas a gente tem que saber olhar para um lado e para o outro, né? Aliás, essa senhora que cortou as pernas tem uma coisa muito engraçada que ela falou para mim, falou assim, não, Jesus falou para a gente orar e vigiar, né? Então, quando a gente olha, a gente tem que ficar com o olho aberto assim para ver a carteira, né? Senão os outros, se não vigiar, os outros levam a carteira da gente. Então, é uma gracinha essa senhora. Uma gracinha mesmo, muito inesquecível. Ela é uma alma poderosa, né? Um exemplo assim de coragem, de fé, de vontade de vencer as coisas. Então, meus amigos, fica a nossa mensagem de hoje de muita fé. Se estivermos passando pelas experiências difíceis das provações, né? Os nossos filhos, com a doença, com as dificuldades da sociedade, com tudo,
vamos desenvolver a fé, vamos confiar em Deus, vamos procurar ter os cuidados necessários, mas vamos caminhar para frente, né? Certos de que nós vamos vencer os obstáculos. Estaremos com Deus. Tá? Eu vou pedir agora para a Vera fazer a nossa prece, tá bom? Boa noite a todos. Então, vamos unir os nossos pensamentos, né? Vamos estar unidos como irmãos que somos, para agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão maior, por essa oportunidade bendita de aqui estarmos juntos, estudando essa doutrina libertadora. Obrigada, Senhor, é tão bom estarmos aqui. É tão bom ouvirmos esses ensinamentos que nos são trazidos pelo nosso querido amigo, orientador Allan Kardec. E aí pedimos ao seu coração amoroso, Jesus amado, por todos os nomes que estão em nossas lembranças, nossos cadernos, que todos sejam beneficiados nessa noite. E rogamos também, Senhor Jesus, por aqueles que se encontram hospitalizados, enfermos, aqueles que desencarnam, os seus familiares saudosos. Por todos nós rogamos, Senhor, pelos países em guerra, pelos países que sofrem os fenômenos da natureza. Enfim, Senhor, pela nossa terra, nosso planeta de expiações e provas tão necessitado. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus querido, que a sua paz se estenda a todos os nossos lares, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, assim nós agradecemos a Jesus e pedimos a sua permissão para darmos por encerrada a nossa reunião de hoje. Graças a